Boa tarde a todos. É um grande prazer poder estarmos aqui novamente nessa tarde para falarmos do Evangelho da doutrina espírita. Hoje teremos como palestrante o nosso irmão Alexino, do Centro Espírita Novo Horizonte de Serra Talhada, e ele nos trará o tema Espíritos Missionários, e possamos refletir sobre esses aprendizados do Evangelho e da doutrina espírita. E antes de começar a palestra, faremos a nossa prece. Ó Deus Pai Eterno, amado Mestre Jesus, nesse momento, Pai Eterno, te rogamos o amparo da espiritualidade maior do nosso irmão Abdu, o nosso dirigente espiritual. E lhe pedimos para que o Mestre Jesus derrame sobre todos nós frutos de paz e de harmonia, assim como também sobre o palestrante, que ele possa fazer uso de palavras simples e esclarecedoras, que esses ensinamentos possam tocar o nosso coração, para que busquemos cada um a nossa missão enquanto espíritos imortais. E assim, Senhor, lhe rogamos a sua presença durante toda a palestra. Que assim seja. Os irmãos que sentirem o desejo podem deixar um copo ou uma garrafinha d'água para que ela possa ser fluidificada durante a palestra. Boa palestra a todos. Meus irmãos, muita paz, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco neste momento em que nós visitamos sua casa. Um abraço forte aos irmãos do Grupo Espírita Despertar da Consciência em Triunfo, aos irmãos do Grupo Espírita Novo Horizonte em Serra Talhada. Hoje, meus irmãos, essa visita vai proporcionar a vocês um tema: Espíritos Missionários. Vamos trabalhar este tema com os irmãos. Mas para entendermos o que são espíritos missionários, é preciso sabermos o que é uma missão. A missão, se formos num dicionário da língua portuguesa, é um encargo, uma incumbência, um propósito. É uma função específica que se confere a alguém para fazer algo. É um compromisso, é um dever, é uma obrigação que deve ser executada. No meio empresarial, muitas empresas, sejam elas de grande, pequeno porte, médio porte, elas vão ter um propósito. Se formos passar na nossa atividade religiosa, num grupo espírita, quem sabe assim, fazer o bem sem olhar a quem, seria um propósito. Claro que os grupos espíritas não são empresas, mas o missionário, ele tem a missão de divulgar a fé. É o que se dedica a pregar e levar a sua crença religiosa para diversos lugares, espalhando a palavra do Senhor, aquilo que ele acredita. Aquele que recebeu ou assumiu a incumbência de realizar determinada tarefa ou promover a sua concretização. Há uma dedicação a pregar uma religião, a catequizar e a trabalhar para a conversão de alguém à sua fé. Isso sempre teve até entre os povos pagãos. Outra definição muito forte seria aquele que foi incumbido da realização da missão, de uma determinada missão. E essa missão, meus irmãos, num aspecto espiritual, ela sempre será executada por um espírito de maior envergadura que os demais encarnados. Tem que haver um diferencial, tem que haver uma referência. E o missionário, no modo geral, ele é uma referência naquela comunidade em que ele reencarna, seja ela local, regional, estadual ou de forma até nacional e mundial também. Exemplos nós poderíamos dar: Francisco Cândido Xavier, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, São Francisco de Assis, Joana d'Arc. Isso no meio religioso. No campo da ciência, Joana d'Arc. Isso no meio religioso. No campo da ciência, Santos Dumont, Albert Sabin, Albert Einstein, Mozart.
Beethoven e tantos outros, Winston Churchill, Roosevelt, tantos e tantos outros, que vêm numa missão, e notem bem, meus irmãos, vêm numa época que muitas vezes a humanidade está precisando dar um salto maior, vem numa época em que a humanidade está passando por umas dificuldades que ela necessita superar, necessita dar aquele salto para que o progresso continue se desenvolvendo. Não é diferente em nenhuma época, não foi e não está sendo em nenhuma época da humanidade. Na questão 76 do Livro dos Espíritos, Kardec faz uma indagação muito interessante aos espíritos superiores. Pode-se dizer que é uma questão que a gente tem que ter uma reflexão muito boa. Ele pergunta o seguinte: que definição se pode dar dos espíritos? Eles falam que os espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Então, estão nas diversas moradas do nosso Pai, como bem falou o nosso Mestre amado Jesus, no célebre Evangelho. Quando observamos a escala espírita, vemos que há uma divisão de progresso de cada espírito que ali é apresentado. Ali, uma maneira geral, generalizada, apresentada por Kardec. Mas vemos que há uma diferença de uma camada para outra. A escala espírita que é dividida em 3 classes. Mas, na segunda classe, há uma informação muito interessante que devemos observar, que é relativa a espíritos superiores. Ele diz o seguinte: quando esses espíritos encarnam na Terra, olhe bem, encarnam, não é reencarnam. É uma coisa muito interessante. Então é uma vez, eles vêm em missão. Ele completa lá: é para cumprir missão de progresso, e então nos oferece o tipo de perfeição a que a humanidade pode aspirar neste mundo. Então, teríamos um exemplo assim que seria o Espírito Maria de Nazaré. Está lá relatado no livro Exilados por Amor, uma missão desse Espírito que conta a história de muitas reencarnações de José de Arimateia, e especialmente na época que Jesus encarnou na Terra. E todos os espíritos, sejam eles evolucionais, têm tarefas espirituais e tarefas materiais. Um exemplo que nós temos, que é muito forte, é o espírito de José. Quem não se lembra que José era filho caçula de Jacó, profeta de Deus, cujo nome foi mandado pelo Senhor para Israel, com sua amada Raquel. Está lá escrito no Velho Testamento. Mas o ódio dos irmãos de José por ele, aliado ao ciúme, e a inveja, sempre a inveja marca a humanidade e ajuda no seu atraso. Então levam a eles a tomar uma decisão que afetou a vida de toda aquela família para sempre. José foi vendido a mercadores de escravos e, não por coincidência, de forma alguma, ele vai para o Egito e passa a ser um homem de confiança do faraó. Mas isso após sofrer muito, mas ele interpreta os sonhos do faraó. E havia um sonho que causava muita dificuldade para o faraó, que o faraó não conseguia dormir, que eram as 7 vacas magras que comiam as 7 vacas gordas e, no entanto, elas continuavam magras. José interpreta como 7 anos de fartura e 7 anos de seca, que iriam assolar o Egito. E o Egito, após José interpretar aquilo e aconselhar o faraó, passa a se firmar mais ainda como um celeiro daquele mundo antigo. José não só cumpre uma missão a qual estava destinado, bem como
serve de um suporte para todo aquele povo da região que, durante o período de seca, iria procurar o Egito, porque era o único lugar que tinha alimento. Mas nesse aspecto, irmãos, há missionários que vêm com tarefas espirituais e missionários que vêm com tarefas materiais. É o caso de José, que cuida da parte econômica, cuida da parte financeira, orienta os que plantavam, os que colhiam. Tudo isso aí foi uma missão. Não é diferente também no nosso mundo atual. Há os que constroem, há os que decoram os edifícios, há os que fabricam, há os que estocam, há os que distribuem as mercadorias em troca do dinheiro que lhes possibilita prosseguir na produção de benesses. Há os que estudam. Nesse momento, quantos estão estudando para tentar cura para muitas doenças? Quantos estão trancados em laboratórios à procura de cura para diversas doenças? E não seria assim. Esses espíritos já reencarnam conscientes de suas missões. E curar os doentes é uma missão. Porque a partir do momento que se freia uma doença, vai haver um progresso para a humanidade. Mas a humanidade ela não vai deixar de estar progredindo, mesmo que não ache uma cura para um determinado mal. Pelo contrário, vão se solidificar os laços de fraternidade e de caridade daquele povo, daquele local. Na Revista Espírita, de março de 1868, é falado da seguinte forma: assim, para o Espiritismo, todo espírito encarnado para cumprir uma missão especial junto à humanidade é um Messias. Na acepção geral da palavra, isto é, um missionário ou enviado, com a diferença, entretanto, que o vocábulo Messias implica mais particularmente a ideia de uma missão direta da divindade e, consequentemente, a da superioridade do Espírito e da importância da missão. Então, meus irmãos, vai haver uma diferença entre os Messias propriamente ditos e os espíritos simples missionários. Um pai, uma mãe simples, então é um simples missionário. Mas qual seria a diferença assim? É que a missão ainda é uma prova, tá, para os simples missionários, porque podem falir, enquanto para os outros é um atributo de sua superioridade. Notem bem que todos esses espíritos que nós falamos no início, eles tinham um aspecto que os diferenciava dos demais. Esse aspecto é o aspecto moral e também um aspecto intelectual. Mas, em essência, aqueles que vêm com aquela missão de alavancar a humanidade, puxar a humanidade, é o aspecto moral, sem sombra de dúvidas. Os Messias propriamente ditos, eles se mostram pelo atributo de sua superioridade moral, mas também intelectual. Na questão 568, Kardec faz uma indagação muito interessante à espiritualidade. Os espíritos têm missões a cumprir, as cumprem na erraticidade ou encarnados? Veja bem, os espíritos que têm missões a cumprir, as cumprem na erraticidade ou encarnados? E a espiritualidade superior, ela diz o seguinte: ó, podem tê-las numa e noutro estado. Certos espíritos errantes é uma grande ocupação. Para certos espíritos errantes é uma grande ocupação. E aí o que é que a gente poderia exemplificar? Simples, está na Seara Espírita. Chico Xavier e Emmanuel. Notem bem, meus irmãos, o Chico Xavier ele produziu mais de 400 livros, ele psicografou mais de 400 livros, mas tudo sob a supervisão do Espírito Emmanuel. E Emmanuel, quando se apresenta a ele, está lá no livro Chico de Francisco, está lá no livro As Vidas de Chico Xavier. Emmanuel já demonstra que ele já se conhecia de muitas reencarnações. Tanto no aspecto quando um estava reencarnado e o outro desencarnado,
assim como já tinham reencarnados juntos em determinados períodos da era humana. E note que muitos livros, muitas informações em determinados livros, que quando Chico Xavier psicografou, um exemplo é Nosso Lar, o Espírito Emmanuel, ele disse que não era para ser publicado toda aquela informação, porque a humanidade ela ainda não estava apta para receber tanta informação. Então, muita informação ainda está por vir em outros livros e através de outros médiuns que olhem o livro Nosso Lar. Ele foi um impacto muito forte na seara espírita para a época. Ainda hoje, quem lê essa obra tem um impacto de informação muito grande. Na questão 576, foram predestinados para isso, antes de nascer, os homens que trazem uma importante missão e dela têm conhecimento? A espiritualidade nos informa que algumas vezes assim é, quase sempre, porém, o ignoram, onde estão reencarnados, baixando a terra. E esses espíritos, muitas vezes, eles com o impacto da carne, eles ficam na dúvida da sua missão. Muitas vezes, eles retornam piores do que chegaram. Um exemplo típico seria o encontro que é narrado no livro Cartas e Crônicas, através de Kardec e Napoleão. Kardec cumpre a missão, Napoleão cumpre a missão praticamente em parte. Há um avanço muito grande? Há, mas não poderia ter ocorrido o que ocorreu, um derramamento de sangue tão grande. Mas a espiritualidade ficou parada? Não, de forma alguma. Houve um trabalho muito sério para a espiritualidade. Thomas Jefferson, que é o autor da redação da Declaração de Independência dos Estados Unidos da América, ele tem uma carta que é um reflexo que serve de base para a liberdade americana e dos direitos universais, os quais nós temos uma base muito sólida nos nossos dias atuais. Ele afirma isso, a seguinte frase: todos os homens são iguais em direitos independentes de riqueza e de status, e que o governo é o servo e não mestre do povo. Toda essa declaração de Thomas Jefferson, que, sombra de dúvida, um missionário nessas paisagens americanas, ele serviu de base para a Declaração Universal dos Direitos Humanos. O espírito miramês, um espírito que reencarnou nas paisagens brasileiras durante o período colonial e não quis retornar para a Europa, ele fala o seguinte, que a missão dos espíritos errantes em ocupar suas mentes no trabalho em favor da coletividade, e mesmo que não seja desta forma, sempre o bem está presente nos seus ideais. Haja o que houver, eles vão fazer o bem. As missões desses espíritos, afirma Miramês, podem ser como encarnados ou como desencarnados na erraticidade. O exemplo típico que nós falamos foi justamente Emmanuel e Chico Xavier. Quanto mais cresce espiritualmente o espírito, mais ele realiza. É qual o pensamento se encontra sempre em movimento. Desculpe. Os espíritos, a que chamamos errantes, meu irmão, têm tarefas onde quer que seja. E é pelo trabalho que eles cumprem fazer que vão alcançando sua libertação. Mas quem nunca, nós, como espíritos que somos, e seremos espíritos errantes, porque vai ter um momento que nós vamos desencarnar, estaremos nessa fase, já fomos, estamos reencarnados e seremos espíritos errantes. Nós também teremos missões específicas na erraticidade. Mas independente disso, por estarmos reencarnados, temos os nossos guias espirituais. E eles podem estar encarnados ou desencarnados. Se tivermos a sorte
de ter uma equipe dessa, estaremos bem eleitos. E a chance de nós afundarmos em nossa missão, seja ela grande ou pequena, serão bem pequenas também. É dito no Evangelho o seguinte, que João, ele anota no Evangelho, ele diz, se é pecador, não sei, uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Isso aí demonstra justamente que o Espírito, em certas fases de superior reencarnatório, ele desperta para a verdade. Então, o Espírito ele não deve estar trilhando em paixões inferiores. Tudo o que devemos fazer criando a harmonia nos outros e não a desarmonia. A reencarnação, meus irmãos, ela é lei universal de todos os mundos e em todos os reinos da natureza. Daí ser tão falado em muitos meios que devemos estar no cimo da escada de Jacó. Ela simboliza justamente essa elevação da alma de degrau a degrau, de passo a passo, sem violentar as leis divinas. O progresso ele vai se dar sempre gradativamente. Como é falado na doutrina que a natureza ela não dá saltos. Não adianta a gente estar nessa fase aqui reencarnatória e queremos sermos uma Madre Teresa de Calcutá, um Chico Xavier. Devemos ser nós mesmos e lutarmos para superar os nossos defeitos, que nós sabemos que são muitos. Devemos lutar por isso aí e superar. Mas que nunca, meus irmãos, Deus opera em silêncio de maneira que, no momento exato, ela acorda por não ter mais sono. Aquela alma ela vai ter que acordar para a sua responsabilidade. Afinal, Deus está em todo lugar. E a presença dele não traduz inércia. A presença dele traduz em trabalho. Não adianta muitas vezes estar parado, mas muitas vezes nós devemos ter o respeito. Ter o respeito muitas vezes por aquele irmão, porque é aquilo que fala que aquele irmão ele ainda não tem, ele é aquela terra que ainda não está pronta para receber a semente. Mas, no aspecto de felicidade, a felicidade desses espíritos que são considerados os anjos do Senhor se reflete na felicidade única que só eles sentem, porque a felicidade deles é fazer a vontade de Deus sobre todas as coisas. É muito difícil para a linguagem humana traduzir a felicidade de uma alma pura no reino do amor, que seria, na verdade, os mundos felizes, que em estudos já abordamos isso aí. Na questão 569, Kardec faz um questionamento muito interessante à espiritualidade maior. Em que consistem as missões de que podem ser encarregados os espíritos errantes? E a espiritualidade diz que são tão variadas que é impossível descrevê-las. Muitos amigos que não podem nem compreender. Então, os espíritos têm sempre por objetivo o bem. As missões desse espírito vai ser sempre o bem. E haja que houver o bem, ele vai ter que triunfar, ele vai ter que ser o principal objetivo daquela encarnação. Então, o progresso da humanidade, dos povos ou dos indivíduos está sempre com eles. Mas que nunca, meus irmãos, é preciso que nós reflitamos se nós realmente estamos prontos para cumprir a missão a que nós estamos destinados. Pode ser a missão como presidente de um centro espírita, pode ser a missão de um médium, pode ser a missão de ser um faxineiro do centro, deixar tudo limpinho para que os irmãos cheguem. A missão de um expositor espírita, a missão de um evangelizador espírita.
e de mais variadas missões que todos os segmentos religiosos têm, é levar um conhecimento, levar um esclarecimento para aqueles que necessitam de esclarecimento. Tudo, meus irmãos, nada é por acaso. Todos nós, somos, em certos aspectos, missionários. Missões, muitas vezes, grandes, que nós podemos achar, eita, essa missão não dá para mim. E missões pequenas. A missão nossa, ela deverá ser cumprida, querendo ou não. Então, é preciso, meus irmãos, que nós reflitamos um pouco nesse aspecto. Será que realmente estamos cumprindo a nossa missão como membros da família, como espíritas cristãos que devemos ser? Mas o espírito Erasto, ele dá explicações muito interessantes sobre isso, porque há uma fase da obra de Chico Xavier que o espírito Erasto, ele que acompanhava Emmanuel, ele pede para Emmanuel substituí-lo em momentos em que o mundo estava passando por determinados conflitos. E aí esse espírito, pedindo a Emmanuel, né, que você vê o caráter do espírito de Emmanuel, esse espírito pedindo um apoio. Agora vem aquele reflexo, poxa, que espírito tinha que substituir também Emmanuel numa tarefa tão alta que foi essa psicografia desses livros, que trazem muito esclarecimento para a humanidade. Na questão 570, os espíritos são indagados por Kardec da seguinte forma: os espíritos percebem sempre os desígnios que lhes compete executar e diz que não muitos há que são instrumentos cegos, outros, porém, sabem muito bem com que fim atuam. Então, todos os espíritos, meus irmãos, eles têm trabalho, querendo ou não, todos nós temos trabalho, grandes ou pequenos. E a gente que já estamos chegando, finalizando essa conversa, meus irmãos, a gente vai procurar deixar para os irmãos uma reflexão, uma pequena reflexão para que os irmãos reflitam para cada um dos irmãos, porque no livro Paulo e Estevão, esses espíritos que reencarnariam aquele cristianismo primitivo e que Paulo tinha participado do martírio de Estevão, e muitos apóstolos temiam ele, mas Paulo, quando ele vai para a estrada de Damasco, no intuito de perseguir cristãos, Paulo, na verdade Saulo, tem a imagem do Cristo, Cristo aparece para ele para atentar para a missão que ele estava destinado. E Jesus diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ali há uma completa mudança de Paulo e Paulo passa a ser outro homem. E muito posterior o livro conta que ele vai ao encontro de Pedro, conversam bastante, mesmo desconfiado, mas Pedro demonstra justamente o perdão que nós devemos ter com cada um dos irmãos, porque ele diz: só amor cobre a multidão de pecados. E após se tornarem não amigos, mais do que irmãos, Pedro dá um ensinamento célebre para Paulo que a gente deve refletir até para a gente mesmo. Nas situações em que eles estavam passando, na situação de Tiago, defensor da lei mosaica e defensor também do cristianismo, naquelas dificuldades que eles estavam passando, todos eles perseguidos por estarem defendendo o nosso mestre amado,
Pedro diz uma frase muito forte para Paulo, que Paulo leva quando está indo de volta para Tarso. Pedro diz: isso passa. A obra é do Cristo. Se fosse nossa, falharia por certo, mas nós não passamos de simples colaboradores. A obra, meus irmãos, ela é do Cristo. Somos realmente simples colaboradores. Mas se vamos ser simples colaboradores, que façamos com excelência aquela pequena tarefinha que estamos imbuídos de fazer. Um forte abraço a cada um dos irmãos, muita paz, que tenhamos uma excelente semana. Muita paz. Da praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga, Senhor. Tu me olhaste nos olhos, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu sabes bem que em meu barco eu não tenho nem ouro nem espadas, somente redes e o meu trabalho, Senhor. Tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Agradecemos ao nosso irmão Alexino pela brilhante palestra, por esses esclarecimentos, por trazer essa perspectiva dos espíritos missionários e da importância de cada um deles na transformação do nosso planeta. Que possamos também nos comprometer com essa transformação, através da nossa reforma íntima, buscando a cada dia sermos melhores do que ontem. E agora, para encerrar, faremos a nossa prece. Ó Deus Pai Eterno, amado Mestre Jesus, espiritualidade amiga que nos ampara, graças te damos, ó Deus, pelas oportunidades, enquanto encarnados, de conhecermos o Evangelho, de conhecermos a doutrina espírita. Que possamos atender a esse chamamento das nossas missões enquanto trabalhadores da seara do Cristo. Que tu possas, ó Mestre, nos fortalecer com muita paz, com muita harmonia e com muita serenidade, para que abracemos essa causa, trabalhando no bem, buscando cada dia ser melhor e, através do nosso exemplo, ajudarmos aqueles irmãos que ainda não estão preparados para a boa nova. Que a tua paz, ó Mestre, que a tua harmonia se faça presente em todos os lares, envolvendo todos os irmãos que nos acompanham através das redes sociais. E assim, damos por encerrada a palestra da tarde de hoje.
Que assim seja. Agradecemos a todos os irmãos e continuamos ainda pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo Instagram e pelo YouTube. Uma boa semana a todos.